Olá, meus amores, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, vou mandar chamar, avisar uns amigos que eu já tô na área. Porque esse assunto é importantíssimo e ele promete. E ele promete porque abuso é algo que mexe profundamente com as pessoas. Então, bora lá. Vamos entrando. Desculpem o atraso, mas só porque vocês ficaram me esperando um pouquinho, mas foi por uma justa causa, porque eu tava ali transformando uma vida. Então, isso não tem preço, né? Quando a gente é capaz de guiar alguém nesse processo de libertação, de se encontrar, de saber que pode se superar e viver feliz. Porque no final, o que todo mundo quer é ser feliz e próspero. E enquanto as pessoas vão chegando, né? Vou aproveitar para cumprimentar quem estiver me assistindo em um outro horário. Então, uma ótima tarde, um ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É muito bom estar aqui com vocês. E para quem está me vendo pela primeira vez hoje e ainda não me conhece, eu sou Iane Santos. Sou filha, sou tia, sou sobrinha, sou neta, sou enfermeira e sou hipnoterapeuta. Sou hipnoterapeuta, estou aqui na cidade de Salvador, atendo online ou presencial aqui em Salvador. E comecei nessa jornada para cuidar de mim, porque isso é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada para dentro de cada um de nós. E eu precisei olhar para dentro de mim para decidir e descobrir qual é a minha missão. E a minha missão é estar aqui para guiar pessoas que querem trilhar uma jornada de autoaceitação sem limites, uma jornada para dentro de si, para se resgatar, para resgatar a autoestima e vencer a ansiedade nas suas origens, porque quem sofre com ansiedade, eu sinto em te informar que ela não começou agora na vida adulta, ela não começou agora quando você começou a ter consciência de sintomas mais fortes, ela começou lá atrás, quando você ainda era uma criança. E já que a gente já começou a falar sobre isso, hoje eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês o que o abuso na infância faz com os adultos. Para quê? Para que você inclusive fique atento com seus filhos, com seus sobrinhos. E se por um acaso foi você que foi essa criança que foi vítima de um abuso, mas que hoje é um adulto, assim como eu já ajudei várias pessoas, participei de vários processos, eu preciso te dizer que você não precisa fingir que isso não te incomoda e que você pode sim encarar isso de frente para largar isso de vez, para ressignificar essa dor e viver uma vida plena e feliz. Então, para a gente fazer um esquenta, eu trouxe alguns números para mostrar para vocês que esse assunto, apesar de ser um tabu, apesar de ser algo que a gente finge que não está acontecendo, gente, eu preciso falar para vocês que isso está acontecendo e é cada vez mais frequente. Há pouco tempo, eu estava num treinamento que tinha uma sala com 31 pessoas. Dessas 31 pessoas, 5, ou seja, de uma sala com 35 pessoas, é quase 20% da sala já tinha passado por uma situação de abuso sexual. Então, esse tema, apesar da gente preferir não falar dele, ele está afetando diretamente a vida de muitos adultos e principalmente
está afetando a vida de várias crianças que estão passando por isso e que lá na frente vai repercutir na vida adulta. Só para vocês terem ideia, segundo a Fundação Roberto Marinho, a cada 15 minutos uma criança sofre violência sexual. 15 minutos, gente. Ou seja, em 1 hora, 4 crianças passam por isso. Dessas, 51%, ou seja, mais da metade dessas crianças, simplesmente tem menos de 5 anos. Elas ainda estão se formando. Elas nem sabem o que está acontecendo com elas. Imagine a dor pela qual essas crianças passam. Em 2020, 60% eram menores de 13 anos. Estavam começando a se descobrir, estavam naquela pré-adolescência. E, só para vocês terem uma ideia de como as crianças são violentadas, e aí não é só na questão sexual, mas também tem a violência emocional, a violência física, e isso tudo impacta drasticamente uma criança. Em 2020, 1 a cada 4 denúncias eram em relação a crianças e adolescentes. E um dado ainda mais grave que o Ministério da Saúde aponta é que 73% dessas violências contra crianças e adolescentes aconteceu dentro de casa, com alguém conhecido da família. E desses alguém conhecidos da família, simplesmente 40% aconteceram por conta de pai ou de padrasto. Foram eles os algozes dessa criança. Imagine que uma criança, além de passar por essa situação extremamente destrutiva, ela ainda se vê perdendo o vínculo daquele que deveria protegê-lo quando se trata do pai. Então, esse assunto precisa ser, sim, falado, precisa ser denunciado, precisa ser olhado para evitar que esse ciclo se perpetue. Porque quando a gente fala de abuso, a gente precisa entender que o abuso aconteceu porque alguém aprendeu. E muitas vezes aprendeu sendo abusado. Porque as formas que a gente aprende algo, que a gente aprende um comportamento é experienciando, vendo ou ouvindo. Então, a gente precisa perceber que muitas vezes o abusador também já foi um abusado. E para se proteger, aí ele começa com esse padrão de abusador. Ele começa a fazer com os outros aquilo que fizeram com ele, para ele não ser uma vítima novamente. Porque a mente cria padrões, e são esses padrões que acabam fazendo esse ciclo se perpetuar. E quanto mais esse assunto não é falado, esse assunto não é tocado, mais crianças de uma mesma família passam por isso, sabe por quê? Porque quando a gente fala das leis do universo, das leis que regem os sistemas, e as famílias são sistemas, simplesmente diz que nada nem ninguém pode ser excluído. E à medida que a gente não fala desses abusos, da medida que a gente não olha para eles, simplesmente a gente faz com que eles voltem em outras gerações, em outras pessoas, para que a gente possa olhar e enfrentar e romper este padrão, certo? Deixa eu olhar aqui a minha pesca. E o que é importante a gente estar lembrando, porque quando a gente fala em abuso, a gente pensa muito em meninas e mulheres. Mas os abusos também acontecem com homens. Homens também são vítimas de abusos, isso é muito comum entre coleguinhas, na escola. E há pouco tempo, por exemplo, uma pessoa entrou em contato comigo exatamente falando sobre isso. E é importante você ficar atento, porque as pessoas têm muita vergonha de falar sobre o abuso. Elas dizem: eu não me incomodava com isso, eu achava que isso
não faz diferença, porque ele tomou consciência. Mas quantos outros falam, isso não faz a menor diferença para mim? E quando eles dizem que isso não faz a menor diferença para mim, eles não estão querendo viver aquela dor. Porque a nossa sociedade também ainda é machista. Então, quando o menino é violado, ele simplesmente fica com receio da sua sexualidade. Ele fica sem saber o que está acontecendo ali com ele. Ele fica em conflito. E muitas vezes, como esses algozes, essas pessoas que abusaram, são pessoas próximas, essas crianças elas acabam sendo ameaçadas. Ameaçam os pais, ameaçam elas. E aí a grande maioria se cala. E carrega esse fardo aí, vida fora, muitas vezes se tornando um adulto que passa pela crise do pânico, que tem ansiedade, que tem depressão, que se mutila. Quantos jovens, quantos adolescentes estão aí se cortando, gente, pra que aquela dor física faça ela esquecer dessa dor emocional. Porque é isso que acontece. Essas pessoas começam a achar que o corpo delas é sujo, porque elas se sentem culpadas, elas acham que tudo isso aconteceu porque ela permitiu, porque ela fez alguma coisa que ela não deveria ter feito, que ela se permitiu ser vítima. É como se ela achasse que isso só aconteceu porque ela estava ali, porque ela deu a oportunidade. E aí ela carrega essa culpa, como se elas tivessem culpa de passar por tudo isso. Como se tivesse sido uma escolha consciente. E quando essa pessoa, esse indivíduo acha que escolheu, ele começa a ter padrões que a gente observa através de ideação suicida. São aquelas pessoas que tentam se matar porque elas acham que são sujas, elas querem liberar essa dor se livrando desse corpo físico, se livrando dessa carcaça. E aí muitas tentam se matar. E muitas vezes isso acontece ainda muito jovens, ainda na adolescência. E aí a gente não sabe porque alguns adolescentes têm se matado, porque algumas famílias têm se destruído, porque a família se destrói junto nesse processo. Nos últimos 2 meses, eu acompanhei, ajudei casos de pessoas que estavam passando por isso, com filhos adolescentes. E foi interessante que as mães precisaram olhar para suas dores, porque essas adolescentes sofreram abuso na infância, tinham sofrido um novo abuso na adolescência, e quando a mãe de uma delas, por exemplo, ficou sabendo disso, ela precisou olhar para a dor dela. Ela lá atrás também tinha sofrido abuso. E ela preferia não falar sobre aquilo. Por quê? Porque ninguém quer falar de sua dor. A sua dor é sua. E você quer guardar aquilo como seu segredo, porque você se sente suja, porque você tem vergonha, porque você se sente culpada, porque você acha que aquilo que aconteceu com você foi responsabilidade sua, mas não foi. E quando a gente fala em abuso, tem algumas emoções que ficam aí presas, como a culpa, a raiva e o medo. E isso fica fincado na mente da criança. O medo porque ela não se sentiu protegida, porque ela se sentiu violada. A raiva, tanto do agressor, mas muitas vezes vem a raiva dos pais, da mãe, do pai, porque muitas vezes ela acha que isso aconteceu porque ela não estava bem protegida, que ela não estava sendo amada. E muitas vezes fica ali
a raiva daqueles que deviam estar ali para protegê-los, para protegê-las. E você olha para aquela família que vai se deteriorando. E o padrão, a gente precisa entender que o padrão comportamental é aprendido. E quando uma mãe passa por essa situação e não trabalha isso, é esse tipo de comportamento que a filha aprende. E a gente precisa entender que na natureza as pessoas existem duas funções para as pessoas: a de presa e a de predador. E quando você aprende a ser presa, você simplesmente fica à mercê do outro. E o ciclo dos abusos se repetem. Porque nessa família que eu acabei de dar exemplos para vocês, que a filha foi a que transbordou o copo com a síndrome do pânico, com ideação suicida, e a mãe não sabia mais o que fazer, trancando as facas em casa, trancando o próprio remédio que a adolescente tomava para se acalmar, para ter um pouco mais de equilíbrio. E sabe o que aconteceu? Quando começou a olhar, além da filha, né? A mãe tinha sido abusada, a avó tinha sido abusada. E aí vocês veem que o padrão foi se repetindo, só que ninguém nunca teve coragem de falar isso. Sabe por quê? Porque o agressor dizia: eu vou matar a sua mãe. Se você falar, eu lhe mato. Se você falar, eu falo para todo mundo o que você anda fazendo. Como se a pessoa tivesse escolhido passar por tudo aquilo. Quando na realidade o grande poder dela tá em se livrar disso tudo. Ela tem o poder de olhar para isso e fazer algo diferente. Ela tem o poder de não ficar sofrendo agarrada a tudo isso. Esse poder ela tem. Mas quando ela aprendeu esse comportamento e repetiu, ela não sabia o que tipo de consequência isso teria. E aí é o motivo de tantas dores, de tantos sofrimentos, de tantas vidas sendo, como eu vou dizer, tantas vidas que não são vidas verdadeiras, são pessoas que estão sobrevivendo, sem aproveitar a beleza e a prosperidade que tem no mundo. E, gente, não se engane, porque o abuso, ele acontece e ele reverbera no corpo. Então, tem pessoas, por exemplo, eu já conheço, já acompanhei, já atendi pessoas que passaram por abuso e sabe o que aconteceu? Apareceu o vitiligo. Porque o vitiligo tem a ver com a integridade. O vitiligo tem a ver com proteção. Então, muitas pessoas que passaram por abuso, por exemplo, aparecem as manchinhas de vitiligo porque é como se, principalmente nas áreas onde elas foram tocadas, como se falasse: eu quero tirar essa sujeira de mim, eu quero me limpar, eu tô suja. E aí aparece o vitiligo, aparece aquelas descamações na pele, como que cria uma capa protetora, né? Engrossa a pele. E já acompanhei, por exemplo, e eu vou compartilhar esse caso com vocês, o caso de uma mulher que simplesmente desenvolveu fibromialgia por conta de um abuso que começou na infância. E quando eu quero falar em abuso, não é só o abuso, a concreção de um ato físico, mas tudo que a criança sente como violação do seu corpo. Porque no caso dessa criança, essa mulher, quando ela tinha alguns meses, 6, 7, 8 meses, eu não lembro direito, ela tinha 2 irmãos, um de 4 e um de 2, e ela era mais nova, com alguns meses de vida. E a mãe tinha colocado ela na bacia para dar banho. Aí foi pegar a água.
E aí deixou ela na bacia e pediu pro irmão mais velho dela, esse de 4 anos, tomar conta dela. Mas não precisava mexer, só olhar ela ali naquela bacia. E aí vocês sabem, né? As crianças são curiosas. E como eram 2 meninos, quando ele viu ela ali nua, ele achou-a diferente. E aí ele pegou, tirou ela da bacia, colocou na cama, que a bacia estava em cima da cama, e começou a soprar na genitália dela. E para ela aquilo era desconfortável, ela se sentia violada. E simplesmente essa foi a primeira vez que ela se sentiu violada na vida dela. E depois vieram outros abusos mais sutis, que invadiam o espaço dela, porque ela acabou se tornando uma pessoa com uma baixa autoestima. Então ela achava que ela não merecia nada. Ela achava que tudo que acontecia com ela era responsabilidade dela. Ela se tornou uma pessoa muito rigorosa consigo mesma. Ela simplesmente começou a abrir mão da vida dela, porque ela não sabia mais dizer não. Ela agia de acordo com o que as pessoas esperavam dela. E assim ela foi seguindo esse padrão. E chegou uma hora que tinha tanta raiva dentro dela, tanta raiva reprimida, porque apesar dela se sentir violada, ela tinha raiva daquele acontecimento, que essa raiva começou a agir no corpo dela. Ela começou a canalizar toda essa raiva dentro dela, porque as emoções, elas não desaparecem. As emoções, elas precisam simplesmente brotar. É por isso que Freud lá atrás já dizia que emoções escondidas, elas nunca morrem, né? Emoções enterradas vivas, elas nunca morrem. Elas simplesmente ganham poder, porque à medida que a gente não olha para elas, elas vão ficando cada vez mais fortes. E foi isso que aconteceu com ela. Essa emoção foi tomando conta dela de uma forma que ela começou a se agredir, e aí começou com os episódios de fibromialgia. Ansiedade, depressão, fibromialgia, ela foi acabando com a vida dela. E ela fazia tudo isso porque ela queria atenção, ela queria ser olhada, ela queria o amor, que ela achou que não teve, porque violaram ela lá atrás. A proteção, que ela achou que não teve quando violaram ela lá atrás. E aí, por conta da dor dessas menininhas que passaram por tudo isso, essa mulher passou mais de 20 anos sofrendo com fibromialgia. Quando começou o tratamento, usava mais de 23 comprimidos durante o dia como tratamento da depressão para conseguir dormir e para as dores por conta da fibromialgia, completamente limitada, sem trabalhar mais fora, uma mulher que era uma empresária por conta de tudo isso. E muitas pessoas, por exemplo, como acham que o corpo é sujo, que o corpo não vale nada, muitas vezes acabam indo para o outro lado, o lado da prostituição. Quando você vai estudar, olhar histórias de garotas de programa, por exemplo, muitas delas foram violentadas, foram abusadas ainda na infância. E aí elas aprendem que o corpo não vale nada. E aí acabam indo para a prostituição. E, gente, é importante entender que o abuso, normalmente, ele não acontece só uma vez. Quando você olha as histórias das pessoas que passaram por abuso, quando elas revelam isso, vocês podem observar que isso aconteceu várias vezes. Porque é de novo o que eu disse em relação ao sistema. Tudo que é excluído volta.
Você precisa olhar para isso. Porque você precisa mudar o padrão. Porque se isso aconteceu com você ou com alguém conhecido, simplesmente essa pessoa está dando sinais para o agressor de que ela é uma vítima. São sinais inconscientes, porque a mente da gente funciona como se fosse uma antena de carro. Quando você está numa estrada, na BR, seu carro está lá. Enquanto você está passando pelos lugares, a antena do rádio vai captando aquele sinal e vai mudando, né? As músicas, as estações, enquanto você está na sua trilha. E você vai ouvindo isso. Do mesmo jeito, esses sinais que a gente tem, que são relacionados aos nossos padrões, a forma como a gente pensa, estão aí. E aí as pessoas, os agressores, eles captam quando você tem esse padrão de vítima. Por quê? Porque eles também estão buscando. E aí, quando um agressor encontra uma vítima, simplesmente o abuso acontece. E muitas vezes nas crianças, o adulto observa a mudança de comportamento, mas não se atenta. Então, se seu filho era comunicativo, alegre, de repente ele ficou introspectivo, fechado, não dá mais risada, olha para isso. Ou quando seu filho ou sua filha não quer falar com alguém e você insiste para que ele fale, dá um crédito para ele. Porque muitas vezes a criança percebe. Porque lembra o que eu disse? O abuso não necessariamente é a concreção. As crianças, elas não têm filtro. Elas são muito mais sensíveis. Elas são muito mais intuitivas. Então a mente já mostra para ela que atrás daquela pessoa tem um comportamento, tem um pensamento que não faz bem para ela. Tem algo ali que tá estranho. E se tem algo estranho ali, o que é que acontece? Não olha, a mente não vai olhar para aquilo, a mente não vai, diz, tem algo de errado, sai dali, perigo, corre dali. E aí a criança tenta se afastar e o adulto, por conta das suas convenções, que tem que ser gentil, tem que ser educado, tem que estar sorrindo para todo mundo, faz a criança falar. E simplesmente, se esse adulto, esse pai, essa mãe, já passou por abuso, normalmente é uma pessoa que tem muita carência. Isso mesmo. É uma pessoa que sente muita falta de amor. Porque normalmente tem essa raiz lá atrás. E antes de olhar para isso, o que é que acontece? Ele simplesmente fica nessa. De pedir pro outro fazer aquilo que ele acha que é o certo. Porque essas pessoas têm um padrão de ser o bom moço, a boa moça, sempre educado, sempre gentil, sempre se punindo, sempre disponível para o outro, independente do que sente. Então, é isso que ele ensina para a criança também. E é por isso que quando o abuso acontece na família e não é olhado, ele acaba se repetindo. Porque você aprende com seus pais, pelo exemplo, pelas orientações. E você só pode ensinar aquilo que você sabe. Porque se hoje você sabe o que é dia, é porque você sabe o que é noite. Porque quando as crianças, elas nascem, elas não sabem nada. Elas simplesmente aprendem à medida que nós vamos ensinando. Quem é mamãe, quem é papai, que ali é um carro, o que é uma caneta. Elas vão aprendendo ao longo da vida, à medida que nós vamos falando. Deixa eu olhar aqui uma pesca para ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Sim! E falando em uma coisa que eu não comentei, e aí eu vou até trazer um caso para mostrar para vocês, é a questão de obesidade. Muitas mulheres, e aí eu tô falando de mulheres porque os casos que eu acompanhei, que eu ajudei, eram de mulheres que simplesmente começaram a aumentar de peso e cresceram exatamente por conta do abuso. Porque no final das contas, gente, nós também somos animais. E na natureza, como é que o animal se comporta?
Se ele é atacado, se ele é vítima, o que é que acontece? Como é que ele faz para se proteger? Ele cresce. É só lembrar daquele peixinho baiacu, né? Ele é pequenininho. Quando ele acha que vai ser atacado, ele cresce, ele aumenta de tamanho. Porque quando você aumenta de tamanho, simplesmente parece que você deixa essa situação de presa. E aí essas pessoas ficam grandes. Tanto para se parecer mais forte, quanto para se mostrar como perder o interesse, né? Perder o fato de ser atraente. É como se a pessoa quisesse se esconder através da gordura. Como se quisesse não, né? Ela tá se escondendo atrás da gordura. A camada de gordura vira uma camada de proteção. Tanto pelo tamanho, como por se tornar menos atraente, se achar menos bonita. E aí, ela começa aquele complexo de inferioridade simplesmente tá ali, ó, martirizando. Você percebe a autoestima indo lá pra baixo. Porque o que é autoestima, gente? Autoestima é valor. É o valor que você dá pra si. E as pessoas que sofrem abuso, elas acham que elas não têm valor. Elas acham que elas não merecem nada. E aí, nesse processo, elas acabam se isolando, deixando de viver a vida que queriam. E eu lembrei da obesidade porque eu lembrei de uma cliente, por exemplo, que ela engordou por conta disso. Ela foi passando por sucessivos abusos. O primeiro foi na infância, uma babá secando ela quando ela tinha 3 anos, porque a mãe estava trabalhando fora e precisava de ajuda, contratou uma babá que foi cuidar dela e do irmãozinho dela. E na hora de secar ela, começou um primeiro momento de abuso ali. E aí, ela muito pobre, mais tarde na escolinha, foi brincar na casa de uma amiguinha que tinha muito mais condições. E aí o que é que aconteceu? Aquela criança que tinha mais condição, acostumada a ter tudo o que queria, fez a brincadeira de queria brincar de médico, e mais uma vez ali ela se permitiu para fazer parte, para ser aceita, para desfrutar daquele momento, ela se permitiu ser violada novamente. E aquele segredo continuou com ela. Mais tarde, já com um monte de situações, né, já aumentando de peso, vai ao médico, diz que é virgem e o médico não acredita. E aí examina ela como se ela já tivesse relações e mais uma vez ela é violada. E vocês percebem como os abusos vão acontecendo? Porque o abuso, tem o abuso com a concreção do ato, mas tem um abuso, gente, que existe porque a pessoa se sente violada. E se ela tem essa sensação, ela foi porque ela perdeu esse contato com ela mesma. No sentido de que meu corpo tá sujo. Eu não tenho valor por conta disso. E aí as crenças de falta de valor, de falta de merecer, estão lá se instalando, ficando cada vez mais fortes. E se você não olha para isso, essas dores só aumentam. Essas dores só crescem. E ultimamente, várias pessoas têm me procurado com essas questões, né, mais próximas, outras mais distantes. E quando eu percebo a história, foram pessoas que desenvolveram ansiedade, síndrome do pânico, ideação suicida, e que sequer associam tudo isso a esses fatos. Mas tem uma autora norte-americana, ela é médica, e lá nos Estados Unidos, os prontuários, né, aqueles livrinhos, a história da gente,
eles ficam lá guardadas, armazenadas por vários anos. E essa médica, ela fez uma pesquisa, ela é médica pesquisadora, e aí ela fez uma pesquisa observando e acompanhando esses adultos que tinham essa historinha contada. Foram mais de 17 mil pessoas que foram acompanhadas desde a infância até a vida adulta. E eles começaram a olhar quais foram os eventos que aconteceram na infância e o que é que esses eventos geraram. E aí, hoje em dia, foi batizado de eventos adversos da infância, essas situações que as crianças experienciaram e geraram problemas lá na frente. E entre esses eventos que geram especificamente ansiedade, temos a violência sexual, a violência psicológica, o abuso físico, o bullying, o luto. Então foram crianças que perderam algum ente querido mais próximo na infância. A negligência, quando não eram cuidados como deveriam ser, quando eram aquelas crianças que estavam mais livres, mais soltas, que os pais não olhavam como deveriam olhar, no sentido de estar próximo, de estar protegendo, de estar cuidando daquelas crianças. Foram crianças que passaram com pais, parentes próximos, com problemas com drogas. E drogas são drogas ilícitas, mas são drogas lícitas também, porque o álcool é uma dessas drogas que acabam acabando com famílias e afetam muito as crianças. O alcoolismo. E é um padrão que acaba sendo levado, porque as pessoas que abusam de álcool normalmente têm como raiz a carência. Então foram pessoas que não se sentem amadas e acaba que os filhos acabam repetindo esse padrão, porque eles aprendem. E se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou dar amor pro outro? Essa é a grande sacada que a gente precisa ter. Eu não posso dar pro outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu tenho baixa autoestima, se eu não tenho valor, se eu acho que as coisas não estão boas, que eu não estou bem, não sou boa o suficiente, eu não me amo do jeito que eu sou, como é que eu vou fazer isso pelo outro? Sabe aqueles casais que quando você pergunta quem é a pessoa que você ama mais, aí diz, é meu marido, é minha esposa. Para tudo, aí tem um problema grave, porque a pessoa que você mais ama na sua vida é você. Você tem que se dar valor, você tem que se amar, porque você só consegue amar o outro se você se ama. Se você não sabe o que é amor, como é que você vai dar? Quer ver como é muito simples da gente entender isso? Porque amor a gente não consegue pagar, né? A gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. Mas dinheiro a gente consegue. Digamos que eu chego pra você e te peço, me empresta 100 reais. Só que você só tem 10 no seu bolso. Você consegue me emprestar? Se eu peço 90, 80, 100, não importa. Se eu peço qualquer valor acima de 10, você não consegue me emprestar. Assim o amor. Se você não se ama, se você não se valoriza, você não consegue valorizar o outro, que você não consegue amar o outro. É muitas vezes aquelas famílias que você vê os pais fazendo pouco caso dos filhos. Por quê? Porque ele também faz pouco caso dele. Se ele acha que ele não tem valor, como é que ele vai dar valor para os filhos dele? Se você é latão, como é que você vai produzir ouro? Então, olhar para tudo isso é fazer esse olhar para dentro de você, de vocês. E para vocês virem como isso é importante, porque isso também traz, muitos problemas no relacionamento. E aí, por exemplo, eu acompanhei um caso de uma mulher, ela passou por abuso, o peão da fazenda dos avós abusou dela aos 4 anos de idade. Na adolescência, o melhor amigo, ela saiu com os amigos para acampar e o melhor amigo dela, junto com os coleguinhas, outros colegas, colocaram a droga na bebida e aí abusaram dela novamente. Mas ela continuou
sempre tímida, recatada, muito meiga, sem saber dizer não para nada. E aí se casou. Teve o primeiro filho, um menino de 13, 14 anos na época. Depois uma filha de 4 anos. Ou uma filha que quando completou 4 anos, estava lá perto a completar os 4 anos, sabe o que aconteceu? Inconscientemente ela começou a lembrar daquilo. A idade da filha despertou um gatilho nela. E aí a relação com o marido começou a ficar insustentável. Ela não queria mais ter relação com o marido. Ela dizia, mas eu amo meu marido. Mas não queria estar com ele sexualmente. Dava enjoo, dava vontade de vomitar. E aquilo foi tomando uma proporção que ela falou, não, preciso olhar para isso. E foi quando ela conheceu a hipnoterapia. E quando ela passou pelo processo, ela descobriu tudo isso, a chave mudou. E assim, como aconteceu com ela, aconteceram com várias outras pessoas. E, só para vocês verem que eu não tô falando disso da boca para fora, tem aqui, ó, nesse livrinho. Superação. Um olhar de dentro para fora. Tem aqui algumas histórias de mulheres que passaram por abuso na infância e que conseguiram vencer tudo isso. E que hoje tem como missão ajudar outras mulheres que estão assim. Só que nenhuma delas falam diretamente de eu trato pessoas que foram abusadas. Sabe por quê? As pessoas rotulam. Porque as pessoas se sentem apontadas. Mas essas pessoas, elas estão aí. Elas precisam olhar para isso. E elas precisam entender que elas podem falar sobre isso, que elas devem. Porque na hora que isso parar de ser tabu, a gente vai estar protegendo as nossas crianças. A gente vai estar libertando os adultos dessas dores que estão lá presas. Porque eu não sei se vocês repararam que quando vocês estão sofrendo, quando tá doendo, quando a situação tá muito ruim, se você fala, se você escreve, se você bota pra fora, dá um alívio. Vou beber um golinho de água, aproveitar aqui. Porque é exatamente sobre isso. É sobre transformação. Mas a transformação da nossa sociedade começa com a transformação de cada um de vocês. Porque falar de abuso, quando a gente coloca isso na mesa, isso para de ser tabu e as pessoas vão começar a falar, vão começar a denunciar. Porque em 2020 o abuso sexual, por exemplo, foi a terceira causa de violência. Entre as denúncias. Mas vocês acham realmente que foi a terceira? Ou quantas pessoas se calam diante disso? Quantas pessoas levam essa dor por conta da culpa, por conta da vergonha e carregam essa dor por uma vida? E aí, essas pessoas, essas hipnoterapeutas, por exemplo, ajudam mulheres que têm ansiedade, que têm depressão, que não conseguem emagrecer. Porque a mente acha um jeito de te cuidar. E como é que essas mulheres saíram desse papel de vítima, de uma pessoa que sofreu abuso, de uma criança, de um adolescente que passou por situações de abuso e hoje se tornaram mulheres fortes, que estão na internet falando sobre isso, que estão simplesmente tirando essa capa dessa história de abuso e trazendo isso à tona. Sabe como é que essas mulheres descobriram isso? Através de 3 segredos. E esses 3 segredos, sabe onde é que eles estão? Vocês querem que eu conte pra vocês? Eles estão aqui, ó. Isso mesmo. Esses 3 segredos fazem parte da sua mente.
É na mente que tá a grande mágica. Porque do mesmo jeito que é a mente que atrai o abusador, é a mente também que consegue mudar os seus padrões comportamentais. Mas como é que você faz isso? Você precisa entender como a sua mente funciona. E para isso, eu vou trazer, ó, minha ajudante. E aqui, eu quero que vocês olhem para ela e vocês percebam. Aqui, essa daqui, digamos que é o adulto. É você, sou eu. E esse adulto, a gente conhece. O Jerry, que é o... Como é que eu vou dizer? Esse ser espiritualizado, esse ser incrível, que acabou fundando a escola de hipnose, de hipnoterapia, na qual eu formei, a Omni, lá em 1978, ou seja, há 45 anos atrás. Não é à toa que essa escola está aí em 25 países do mundo, né? Que tem uma grande história. Quando o Jerry criou esse modelo, esse adulto aqui, ele chamou de mente consciente. E sabe o que é essa mente consciente? Essa mente aqui que está conversando com você. É essa mente que tem uma memória de curto prazo. E o que é uma memória de curto prazo? É uma memória que eu lembro de coisas como o meu nome, a senha de um cartão de crédito, que eu lembro como é o caminho de volta para casa, que eu reconheço as pessoas. Essa mente consciente é essa mente que é racional, que é lógica, que diz: eu quero fazer uma dieta, mas hoje, depois de muito cansaço, eu chego em casa e falo: oba, tem um chocolate ali, vou comer só hoje porque eu tô cansada. Quem te disse só hoje porque eu tô cansada foi a tua mente consciente, sabe? Que achou uma desculpa para você fazer o que você tem como padrão, que tá te incomodando. Porque se você começou a dieta porque você quer perder peso, e você ganhou peso por algum motivo que te traz desconforto, e quando a tua mente percebe que você tá indo por um caminho que vai te emagrecer, ela acha uma desculpa para você engordar novamente. Então ela não deixa você emagrecer. E é assim que ela age, por exemplo, quando ela tem um padrão. Não é um padrão, ela tem uma característica que é a força de vontade. Porque ela até te ajuda a dar o primeiro passo, né? Ela fala: oba, segunda-feira vou começar a malhar. Ela vai lá e te ajuda. Mas ela te ajuda através de algo que o nome é força de vontade. Que é como se fosse a ignição de um carro. A ignição você bate para ele andar. Mas se ele não tiver combustível, o que acontece? O carro fica parado. E é isso que acontece se a gente só usa a energia que está nessa mente. Você dá um start, ela começa, mas ela não tem força para continuar. Só que essa mente, ela, apesar dela achar que ela é bam, ela só conta com 5% das nossas... Da nossa consciência, né? Da nossa vontade. E é por isso que ela acha que ela é muito sabidona, mas com 5, um soldadinho de 5, quando ele luta com um soldadinho que são outros 95%, qual a chance dele ganhar? Nenhuma, né? E é por isso que a gente precisa entender como funciona essa mente que é responsável por 95% do que a gente faz. E essa mente, ó, tá aqui dentro. Isso mesmo. É a nossa mente subconsciente. É a mente que age como se fosse uma criança mimada que diz: eu quero, eu vou fazer. Porque essa mente, ela tá ligada, sabe no quê? Com as emoções. E com emoção, a gente não consegue controlar. Você até acha que consegue, mas se você tem qualquer deslize, a emoção aparece. Sabe aquela pessoa? E quem passou por abuso, quem tem baixa autoestima, tem esse tipo de comportamento. É aquela pessoa sempre mansa, sabe?
É o lobo na pele do cordeiro? Sempre tranquilo, eu não digo não. Porque normalmente são pessoas que são muito carentes. E quem é carente tem um padrão, tem a necessidade de ser aceito, porque não quer ser rejeitado. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas simplesmente estão lá na mansidão. Só que quando algo acontece que estressa ela de repente ela explode e tem aquelas explosões de raiva. Eu, por exemplo, tive muita explosão de raiva no trânsito. Ninguém podia colocar um carro na minha frente sem ligar o pisca, porque pra mim era um Deus nos acuda. E eu percebia isso não. E o nome desse fenômeno, inclusive, é efeito sombra. A Debbie Ford mais o Deepak Chopra tem um livro incrível falando sobre isso, que o nome é Efeito Sombra. Que se você quiser entender mais como isso acontece, vai lá. Porque dentro desse livro Efeito Sombra ele explica, ele chama esse fenômeno de bola na praia. Porque o que acontece? Essas explosões, imagine quando você está numa praia e aí você tá lá pegando uma bola e colocando ela debaixo d'água. Você bota toda a força, coloca essa bola lá debaixo d'água. De repente, passa uma onda, você se distrai, o que acontece? A bola sai de dentro da água com toda a força, com toda a energia. E é por isso que você é tão manso, tão tranquilo, tão sereno e de repente você explode. Por quê? As emoções a gente não consegue. A mente racional é muito mais jovem que essa mente onde ficam as emoções, essa mente subconsciente, que é o cérebro límbico. Ele é muito mais forte. Então, as emoções elas acabam mandando em nós, mesmo que a gente não perceba. E por isso é muito importante a gente conhecê-las, porque aí a gente começa a identificar os nossos padrões. E se a gente toma consciência, a gente simplesmente consegue mudar. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente sabe que precisa mudar. Se eu não sei, se tá tudo bem, simplesmente eu não preciso fazer nenhum movimento. Uma outra coisa que tem aqui, dentro dessa mente subconsciente, além das emoções, é a memória. E essa memória, lembra que a mente consciente é a memória de curto prazo? Essa daqui não. Tem memórias que vêm desde a época que você estava na barriga da sua mãe. São memórias, que vêm lá de trás. E essas memórias, elas ficam arquivadas. É como se fosse um computador novo, que tudo que você colocou ali, tá ali. Só que como é que funciona? Se você tem uma memória e se você tem uma emoção, bateu ali, grudou, já foi. Isso tá gravado, tá cravado aí na sua mente. E quando essa emoção é ruim, sabe o que acontece? Você começa a querer evitar. E aí você cria padrões de comportamento para evitar essa emoção. E assim você passa o tempo evitando emoções ruins e adquirindo padrões de comportamento que te fazem evitar essas dores. É nessa mente subconsciente também que tem a formação dos hábitos, porque essa mente, gente, ela é preguiçosa, ela não quer gastar energia. E aí como é que ela faz? Ela automatiza. Só que do mesmo jeito que ela automatiza você aprender a dirigir, você aprender a escovar os dentes, você aprender a ter uma alimentação saudável, ela também cria o hábito de você ter uma alimentação ruim, de você ser sedentário, de você fumar, de você ter relações sexuais sem nenhum cuidado com você mesma porque você não se merece. E isso acontece muito com as pessoas que passaram por abuso. Essa mente também, ela faz de tudo para te proteger. Porque o maior desafio dela é exatamente o quê? Proteger. Ela quer te proteger de tudo, porque ela quer que você viva para ela viver. Porque você não é sua mente. Se você não está aqui, a sua mente também não está. Porque você não é o seu braço, você não é sua perna. Então você também não é a sua mente. Então ela precisa que você esteja aqui.
E aí o que é que acontece? É por conta disso que ela fica te carregando para essas áreas que você não quer, que não faz sentido para você. É essa mente subconsciente que acaba mandando na sua vida quando você não olha para ela. Só que essa mente subconsciente, ela responde por 95% e ela, como os traumas, eles podem se formar por várias películas, é como se a gente fosse uma cebola cheia de capinhas. Então eu tenho essa capinha aqui, tenho mais uma de quando eu era adolescente, os traumas que aconteceram quando eu era adolescente, e mais uma de quando eu era criança. E assim a gente é feito de várias capinhas. E é por isso que eu digo que esse processo é uma jornada que tem início, mas não tem fim. Até que só fica aqui, ó. Essa pequenininha que é a mente inconsciente, mas que é a mais poderosa, e nessa a gente não consegue mandar. Porque esse daqui, que está no cérebro reptiliano, é o que diz: coração bate, respira fundo. E a gente não precisa fazer nada disso, porque se eu falar para você agora, tapa o nariz aí e fica sem respirar. Você faz isso, mas chega uma hora que você vai respirar, porque a sua mente sabe que você precisa de respirar para viver. E essa mentezinha, a mente inconsciente, ela só quer fazer que você viva e que você procrie, porque ela quer ter mais seres humanos aqui. E eu falei tudo isso para mostrar para vocês que como é que esse processo acontece. Esse processo de autoaceitação sem limites é um processo que faz você olhar, ó, para sua mente, que tá lá escondidinha. Porque é um processo que faz olhar para você, para suas emoções. Por isso que é um olhar de dentro para fora, porque você vai procurar as respostas dentro de você. Porque a resposta da ansiedade, da síndrome do pânico, da prostituição, dos seus problemas com relacionamentos, estão tudo dentro de você. E, nesse caso, estão relacionados exatamente com a sua baixa autoestima, com a falta de valor que você dá para você. E aí, com esse processo, você vai exatamente descobrir onde foi que você começou a perder o seu valor para você mesma. Porque você nasceu com valor. Você nasceu uma criança feliz e plena, pronta para o mundo, abundante e próspero. Em algum momento, essa criança foi se perdendo. E quando você está no meio da loucura de uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, de uma depressão, num vício em sexo, você acha que a sua vida é só tristeza, porque a mente está te dominando. Mas como eu já te disse, você não é sua mente. É hora de você mudar o jogo. E se você quiser começar uma jornada de autoconhecimento, de autoaceitação, uma jornada para você se livrar da ansiedade, da depressão, mas é se livrar na raiz mesmo, porque é se livrar olhando para as suas origens, olhar para aquilo onde tudo começou, para aquela criancinha onde todas essas dores iniciaram. Se você está disposto a olhar para tudo isso, para elevar sua autoestima e vencer a ansiedade na raiz, eu convido vocês para iniciar essa jornada, porque eu posso guiar vocês. Porque elevar a autoestima é exatamente dar valor a vocês, é se amar, é se autoaceitar. E foi exatamente o que eu precisei fazer na minha jornada. Entender que eu tenho valor, que eu mereço, que eu me amo e que eu me aceito. E que a minha jornada, hoje em dia, ajuda várias pessoas. Porque hoje eu comecei a live um pouco mais tarde, porque eu estava no atendimento. E a minha cliente falou: Iane, quando eu vi você falar, eu falei: opa, eu também me sinto assim. E se ela mudou, eu também posso mudar. Porque isso, a gente precisa entender que se uma pessoa consegue, todo mundo consegue. Agora, o que é que tá me diferenciando do outro é que eu comecei a fazer. Porque eu mudei
isso no meu pensamento, eu mudei essa ideia, e à medida que eu mudei a ideia, eu transformei a minha ideia em ação. Quando eu transformo a minha ideia em ação, eu mudo os meus resultados. Porque se você quer ter um resultado diferente, se você quer ter uma vida diferente, você precisa estar mudando o que está acontecendo no agora. E um dos remédios para a ansiedade, gente, é isso, é o agora, é a presença, é você estar aqui, presente. Porque a ansiedade não acontece se você está aqui no presente, não. Porque se agora você está aí sentado, sentindo o seu corpo, prestando atenção na sua respiração, só ouvindo o que eu estou falando, por exemplo, tenho certeza que você não está com ansiedade. Sabe por quê? Porque quando você está no presente, a ansiedade não existe. A ansiedade existe quando a gente está preso no passado e se projetando no futuro. E a gente está preso num passado doente, cheio de mazelas, cheio de sofrimento. E aí é nesse passado que você está preso, com essas dores todas, que você está olhando para o seu futuro. Então o que é que você acha que o seu futuro é? Que seu futuro é catastrófico, que seu futuro é horrível, que nada vai dar certo, que o país está cada vez mais violento. E eu tô falando isso porque ontem, por exemplo, eu estava no grupo de estudo, e aí no meu grupo de estudo teve algumas questões lá, e aí perguntaram para a pessoa dizer, relacionar com o mundo, né? E aí ela falou, o mundo tá muito sem amor. As pessoas não se amam, é muita violência, não sei quem matou não sei quem, aconteceu isso com a esposa, alguém matou o filho. E enquanto ela falava, ela falou um mundo de tragédias. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu pensando comigo, eu falei, a gente realmente é aquilo que a gente prega. Essa pessoa que estava falando tudo isso reclama de ansiedade, de depressão, fala que a vida não tem mais sentido, que pensa em se matar, tem uns 5 anos a menos que eu, e ali ela tá nessa situação. Eu até ofereci ajuda, mas ela falou, não achou que fazia sentido, e aí eu comecei a olhar pra minha vida, e aí eu falei, meu Deus do céu, a gente vive na mesma cidade, praticamente no mesmo bairro. E digamos que a gente mora a uns 3, 4 quilômetros de distância. E o meu mundo é completamente diferente. Sabe por quê, gente? Porque o mundo da gente externo reflete o que a gente tem aqui dentro. O meu mundo é cheio de amor, é com menos violência, é com mais felicidade. Eu não sei nada de ruim que aconteceu na vida dos outros. Sabe por quê? Porque não me interessa. E eu sei que a violência acontece, mas a violência não é regra. Porque quantas famílias estão aí, só que dizer que a família tá feliz não traz felicidade, não dá ibope, não traz felicidade pra mídia, né? Não dá ibope. Porque a mente da gente procura a dor, porque a gente quer se proteger. E é por isso que quem quer trabalhar com ansiedade, quer diminuir isso, tem que ter cuidado com o que ouve. Tem que ter cuidado com o que está acompanhando. Porque, na realidade, o que você precisa é olhar para a sua realidade e perceber que ela acontece, dentro de você. Se aqui fora tá tudo ruim, eu tenho certeza que dentro de você tá tudo ruim. Porque eu falei, meu Deus do céu. E eu simplesmente, hoje em dia, eu posso dizer que eu tô vivendo a fase mais feliz da minha vida. E eu tô vivendo essa fase mais feliz da minha vida, sabe por quê? Porque eu tô olhando pra dentro de mim, tô me mudando e tô melhorando aqui fora. E quando eu melhoro aqui fora, sabe o que é que eu trago aqui pra fora? Amor. As pessoas me conhecem e falam, Liane, como você passa uma coisa boa, como você passa energia boa. É porque eu sou diferente de Albert? Não. É porque eu estou me tratando, eu estou me cuidando, eu estou olhando para dentro de mim. Eu não estou procurando a resposta dos meus problemas fora. Porque a grande questão com a ansiedade é que as pessoas procuram a resposta para a ansiedade do lado de fora. Procura a resposta da ansiedade nos remédios, na vida dos outros, no que os outros fizeram num passe de mágica. Simplesmente se livrar de ansiedade não é um passe de mágica. É um processo que tem início e não tem fim. Mas que você consegue se livrar
das limitações. Porque a ansiedade, você ter expectativa, você ter medo, é normal. Todo mundo tem. O que não é normal é você ficar preso em pensamentos, você ficar preso em ideias catastróficas, é você paralisar quando tem um desafio. E isso acontece no presente, mas a sua dor não está aqui no presente, está lá atrás. E para começar essa jornada, é preciso você ter coragem de olhar para dentro de você. E é exatamente esse o meu convite, né? Para vocês começarem essa jornada de autoaceitação, de olhar para dentro de vocês, para resgatar essa autoestima e vencer a ansiedade nas origens, porque eu tenho certeza que todos vocês nasceram com valor. E sabe por que eu tenho certeza, gente? Porque inclusive a física quântica já mostra que a parte está no todo e o todo está na parte. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu faço parte de um universo que é pleno e abundante, e eu tô dentro desse universo, eu também sou pleno e abundante. É igual a natureza. Vocês percebem que a gente tem que estar, porque a gente percebe que os homens são cada vez mais destruindo a natureza, mas ela tá aí, ela sempre volta. Você percebe que teve a época que eu morei em Brasília, por exemplo, que acontece aquelas queimadas nos períodos de seca, mas depois de um tempo a natureza brota, ela nasce dali de novo, ela aparece de novo. Por quê? Porque a natureza não se limita. E aí, para encerrar, hoje eu vou dar... Eu confesso que eu não lembro onde foi que eu li, tá, gente? Eu tenho feito algumas leituras, então me perdoem não dizer o autor. Mas eu lembro que eu vi ele falando que a diferença entre o crescimento de um homem e de um eucalipto é que se o eucalipto tivesse a mente de um homem, ele não passaria de 3 metros. E o eucalipto é uma árvore que chega a 30 metros. E sabe por que ele disse isso, gente? Porque a gente vive se limitando. Porque esse limite que a gente dá é o limite dado pelo medo. E se você está disposto a entender que você não precisa ficar preso pelo seu medo, que você não é refém do medo, que o medo é necessário sim, para te dar cautela. Mas o medo que te impede de viver a vida dos teus sonhos, esse medo que te gera ansiedade, que faz seu coração acelerar, que faz a respiração ficar ofegante, que faz você achar que vai morrer, esse medo, ele não é saudável. Ele não te faz bem e você precisa acabar com ele. E você acaba com ele simplesmente começando essa jornada para dentro de você, vendo que você tem valor, que você merece sucesso e prosperidade. Gratidão por estarem aqui comigo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Gratidão por estarem aqui comigo. Aqueles que ficaram a live toda, aqueles que entraram e saíram. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês. Porque esse conteúdo faz muito sentido para mim. Eu me ajudei. Hoje eu ajudo pessoas por conta disso. Porque essa jornada, apesar, como eu falo, eu sou apenas um guia. Porque essa jornada é de cada um. Cada um tem disposto a fazer. E cada um tem que estar disposto a pagar o preço por ela. Gratidão, Diris. Prazer estar aqui, minha amiga. Fabinho Olipe, Deus abençoe a todos. Amém, Fabinho. Que Deus abençoe a gente. E porque a gente também... A gente é esse ser espiritual. E quando a gente fala em Deus, que a gente fala de universo, que a gente fala dessa força, a gente tem esse Deus dentro da gente. Porque se a gente pensa em Deus como Criador... Quando o homem junta com a mulher e daí nasce uma criança, que é uma vida que nasce de 2 células, que somos todos nós nascemos assim, a gente está sendo o criador. Então assim, vocês percebem o poder que existe dentro de cada um de nós? É isso, é olhar e resgatar esse poder para dentro de... para fazer a diferença na vida de vocês. Assim como o meu está fazendo a diferença na minha vida. Porque a escolha de fazer diferente, de ter uma vida diferente, simplesmente é de cada um. E se vocês gostaram desse conteúdo, se acha que ele faz sentido, eu vou fazer 2 pedidos. Primeiro,
Como eu já falei, abuso é um tema tabu. Que muitas pessoas passaram por isso, mas não querem falar sobre isso, fingem que não vê, e simplesmente esse tema essas situações de abuso, elas vão se proliferando e tomando conta da nossa sociedade. Primeira coisa, se vocês conhecerem, se vocês sabem de alguém que precisa ouvir sobre isso, que tem essas características que eu acabei falando durante a live, de baixa autoestima, de crença de merecimento, que passou por alguma história, ou que conhece alguém que tá passando por esse tipo de situação, manda essa live, porque essa live pode ajudar. E para vocês terem certeza e se sentirem, como é que eu vou dizer? Ajudando outras pessoas também, para vocês verem a importância e como isso faz a gente se sentir cada vez melhor. Vou pedir para vocês que simplesmente, ao final eu vou salvar essa live e eu vou pedir para vocês para deixarem um insight, um aprendizado que vocês tiraram, porque o que a gente aprende e ensina, a gente simplesmente consegue aprender muito mais. E esse é um dos motivos pelos quais eu faço as lives. Porque eu fazendo as lives, eu também aprendo. Porque quanto mais eu transfiro conhecimento, eu compartilho meus conhecimentos, mas eu aprendo também. E eu aprendo aqui com vocês. Então deixa o comentário de vocês, manda para quem vocês acham que precisa desse conteúdo, porque esse conteúdo, gente, ele transforma vidas, ele ajuda a salvar vidas de verdade. Vocês não têm ideia de como é importante esse olhar para dentro de cada um de nós. E acabou de entrar aqui o Rubens. Uma ótima noite. Rubens também é um hipnoterapeuta Omni, que faz um trabalho belíssimo, por exemplo, com pessoas que passam pela questão do câncer, que é uma doença que está aí tomando conta da nossa sociedade e que é uma doença que tem um fundo emocional imenso e que a gente precisa olhar para isso. Porque a sociedade está doente, porque as pessoas que estão nela estão doentes. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente está ajudando a sociedade a se tornar cada vez melhor. Porque a gente não vai mudar todo mundo, mas à medida que a gente se muda e aqueles que estão ali, aquele trabalho de formiguinha, que se cada um fizer a sua parte, daqui a pouco a gente vai estar vivendo num mundo muito melhor, muito mais feliz, muito mais próspero, muito mais abundante. Gratidão por estarem aqui comigo. Compartilhem, curtam e na semana que vem tem mais. Beijão e até semana que vem.